Deus seja louvado. Amém. Aqui é o irmão Ismael, de Bitinga. A pedido do irmão Amarildo, nós vamos aqui contar mais uma obra que Deus tem operado nas nossas vidas. Irmãos, no ano de 2010, Deus me deu um sonho que eu também considero uma revelação de Deus. Eu estava num lugar que havia uma multidão muito grande, era um lugar apertado de gente. E eu ia atender um batismo naquele local, muita gente. E uma coisa que eu notei é que no meio de toda aquela multidão não haviam brancos, só negros. E na hora que eu fui atender o batismo, quando chegou na hora de eu colocar o meu macacão, no meio daquela multidão, o meu macacão havia sumido. Eu não encontrava, procurava, não encontrava. Aí eu pensei, não, deixa, isso a gente dá um jeito, vou fazer o batismo com a minha roupa mesmo, não há necessidade do macacão. Mas quando eu fui olhar o tanque onde se realizaria o batismo, havia pouca água, mais ou menos assim, uns de 20 a 25 centímetros de água, não dava 30 centímetros de água. Falei, mas irmão, não tem mais água? Não tem, irmão, não tem. Falei, meu Deus, vamos ter que improvisar aqui. Aí, irmãos, eu comecei o serviço das águas e formaram duas filas, uma fila de homens e uma fila de mulheres, mas eram grandes as filas. Eu comecei a batizar as almas que vinham para ser batizadas. E num dado momento veio uma menina. Eu percebi que ela não tinha idade e perguntei, quantos anos você tem? Ela falou, 8 anos. Falei, você tem a promessa do Espírito Santo, fala em outras línguas? Não. Falei, então, filha, eu não posso te batizar. Eu já estava com ela dentro das águas. Não posso te batizar. Você não tem a evidência de novas línguas. Só quando você tiver 12 anos, você então poderá ser batizada. Não fica triste, tá bom? Ela fez que sim com a cabeça, saiu da água, mas eu vi que ela entrou novamente na fila lá atrás. Nisso, veio uma irmã segurando uma criança pequena no colo, um recém-nascido. E eu perguntei, a irmã vai se batizar? Sim, vou me batizar. Então dá a tua criança para alguém segurar, em alguns minutos eu faço o batismo da irmã e a irmã pega a tua criança de volta. E ela segurou a criança contra o peito e disse, não, a criança eu não solto. Falei, mas a irmã não quer se batizar? Sim, eu quero me batizar. Falei, então, dá a criança para alguém segurar, é 2 minutinhos, eu faço o teu batismo, a irmã pega a criança de volta. Ela disse novamente, falei, não, a criança eu não solto, mas a irmã quer se batizar. Quero me batizar, mas a criança eu não solto. Falei, irmã, como faço então? Vou te batizar segurando a criança no colo? Ah, sim, o irmão pode me batizar segurando a criança, eu não vou soltar da criança. Bom, naquela hora, irmão, não vi opção e no sonho, na revelação, eu batizava aquela senhora segurando a criança no colo e batizei ela, emergi ela e ela saiu das águas. Nisto, irmão, veio novamente a menina, chegou a vez dela e com muito amor Deus me tomou e disse assim, filha, não é que eu não queira te batizar, eu não posso te batizar, a menos que você tenha o dom de falar novas línguas. Então, não fica triste, tá? Deus vai te dar vida, saúde. Com 12 anos você se batiza, ou quando Deus te selar com a evidência de novas línguas. Ela entendeu e saiu das águas sem se batizar. Isso foi batizando muita gente. Quando chegou, por fim, um homem magro, muito alto, eu batizava ele. Quando falava as palavras do batismo, irmãos, nisso eu acordei. Eu acordei, irmão, mas cheio da presença de Deus.
Deus me visitava, Deus me visitava, Deus me visitava, e os detalhes daquela visitação, daquela revelação, não saíam da minha mente e do meu coração. Como na nossa regional, em Catanduva, tem o irmão Paulo Botan, que viajava para a África, né? Antes, eu contei para minha esposa o que Deus tinha mostrado, e ela brincou comigo, falou, só faltava, né? Você querer ir lá na África atender batismo agora. Falei, Senhor, tem misericórdia. Bom, conversei com o irmão Paulo Botan, encontrei ele em Catanduva, expliquei para ele o que Deus havia me mostrado. E ele falou, irmão, ora a Deus. Se o irmão sentir que é Deus quem te envia, vão comigo. Eu estou viajando para lá. Falei, louvado seja Deus. E comecei a orar a Deus, irmão. Comecei a orar a Deus. Mas as coisas não é fácil, mesmo porque é caro, né? Uma passagem de volta para lá, ficar 30 dias lá, fica aproximadamente 15 mil reais. Não é fácil. Bom, mas, irmão, orando a Deus, Deus abriu os caminhos e eu fui com o irmão Paulo Botan. Comprei a minha passagem, todo contente e fui. Na verdade, irmão, no caminho, no voo, eu fui pensando, aquilo que Deus me mostrou não faz sentido, não tem como isso acontecer, né? Uma mulher grávida, gestante, vir se batizar, não é uma mulher grávida, uma mulher segurando uma criança recém-nascida para se batizar, isso não faz sentido, ela não vai acontecer. Bom, mas irmão, chegando lá em Maputo, estava tendo as reuniões gerais anuais naquele país. Estava lá o irmão Franklin, irmão Francisco Nogueira, irmão Adalberto Marques, e foram feitas 3 ordenações de anciães e 3 ordenações de diáconos. E nós assistimos essas ordenações. Irmão, ali, irmãos, quando nós assistimos aquelas ordenações, aí pegávamos um outro avião para ir para o norte de Moçambique, que é a cidade de Quelimane. Aí o irmão Paulo disse assim para mim, os irmãos vêm aqui com tanto amor, eles ordenam ancião, diáconos, mas, irmãos, eles não têm condições de atender a obra de Deus, nem financeira e nem intelectualmente, porque eles têm muita dificuldade, irmãos, há cooperadores que não sabem atender culto, enfim, é muito difícil para eles, porque eles não têm condição nenhuma. E ele disse, tem um ancião aqui em Beira, que faz 3 anos que foi ordenado ancião, nunca atendeu um batismo, nunca atendeu uma santa ceia. Quando ele falou aquilo, irmão, uma campainha começou a tocar na minha mente e Deus me visitou. Eu falei, irmão Paulo, será que não é isso o significado da minha visão? Por quê? Porque Deus mostrou uma mulher segurando uma criança recém-nascida. Será que essa mulher não é um ancião que ordena? E a criança que não sai do colo não é um ancião ordenado que não sai do colo da mãe? Aí ele falou, irmão, já entendi a tua missão. Como foram ordenados 2 anciãos lá na nossa região e um diácono, eu vou marcar batismo, santas ceias, em toda a região lá, e o irmão vai sair com eles e vai ensinar eles a fazer os primeiros batismos, a fazer as primeiras santas ceias, e vamos tirar essa criança do colo da mãe. Glória a Deus! Aí, amados, essa foi a minha missão. Olha que interessante o cumprimento, irmão. Quando nós chegamos lá na região, irmão Paulo marcou alguns batismos com Santa Ceia. Teve um domingo que nós fizemos 4 batismos e Santa Ceia. 4 batismos e 4 Santa Ceia. Por quê? Como são lugares distantes, não se sabe quando um ancião volta lá, então a gente já faz o batismo e faz a Santa Ceia. Faz o batismo e faz a Santa Ceia. Então, irmão, no primeiro batismo que nós assistimos, irmão, como lá eles estão no começo ainda, não conhecem bem a doutrina, eu vi quando um cooperador disse para uns meninos, vai se batizar, fala que você tem 12 anos, fala que você tem 12 anos, mas não tinha 12 anos.
Então o Senhor me mostrou que Ele tinha mostrado a respeito da menina, que era para me ensinar que é só com 12 anos, não é porque tem 12 anos, tem que sentir o Senhor chamar, enfim, explicar o porquê de tudo isso. E resultado, irmão, Deus nos deu a graça de acompanhar aqueles 2 anciãos recém-ordenados e eles atenderam diversos batismos, diversas santas ceias, assim como uma semana, 10 dias de ordenado, irmão, tinha um irmão lá que já tinha batizado 299 almas. Glória ao nome do Senhor. Então foi, irmão, uma alegria do céu, maravilhosa. E quanto à água, irmão, realmente se cumpriu, porque a maioria dos lugares lá, eles faziam um buraco no chão, nós levávamos uma lona plástica, forrávamos, aí as irmãs traziam água, tá? Porque o homem lá não carrega água, quem carrega água é as mulheres, carrega água e colocavam, e ali nós batizávamos sempre com pouca água. Então nós tínhamos que mandar as pessoas sentar e depois fazer a imersão, porque a quantidade de água realmente era muito pequena. Tudo isso se cumpriu, irmão. Nós estivemos num batismo e numa santa ceia. Terminando o serviço, se dirigiu a mim um cooperador, que ele estava trajando, irmãos, uma bata de mulher. Tinha até um bordadinho inglês na frente. Mas a simplicidade dele era tão grande, ele estava vestindo a blusa que ele tinha, a camisa que ele tinha. Ele não tinha outra, estava usando uma bata de mulher. E ele me disse que queria que eu passasse na comunidade dele para orar pela esposa dele, que estava muito enferma. Falei, perfeitamente, vamos lá. Quando nós chegamos lá, irmão, a gente fica pasmo, irmão, porque não existe nenhum móvel dentro da casa deles. Não tem energia elétrica, não tem fogão, não tem cama, eles dormem em esteiras de taboa no chão, e o fogão deles é 3 pedrinhas ali no quintal, põe uma lata em cima, e eles cozinham lá uma polenta de milho branco, que eles chamam de chima, e realmente a miséria é muito grande. Quando eu vi a esposa do irmão, ela era magérrima, irmão, muito magra, e eu percebi que o caso dela era grave, ela precisava ser hospitalizada. Aí eu perguntei para ela se ela aceitava ser ungida, esposa de um cooperador, mas ela não sabia o que era isso. Aí eu fui explicando, Deus preparou um intérprete, porque ela não entendia o português, então eu fui falando o que era unção e o intérprete foi interpretando para ela. Quando eu acabei de explicar, ela disse que ela queria sim ser ungida. Aí, irmão, nos ajoelhamos, ungimos no nome do Senhor Jesus. Quando levantamos da oração, eu preocupado, eu disse para aquele irmão, dá um jeito, leva a tua esposa para Mutarara, porque ela precisa ser hospitalizada, ela precisa passar por um médico. Eu conheço saúde e percebo que ela tem necessidade de cuidar dos médicos. Ele olhou para mim, sorriu, falou, não há condição. Falei, irmão, daqui até Mutarara é mais de 65 quilômetros. Eu tenho uma bicicleta velha aí que está caindo os pedaços. Como é que eu vou pôr ela em cima de uma bicicleta e levar até Mutarara? Não há possibilidade. Falei, irmão, fique em paz. Ele falou, eu vou confiar em Deus e na unção que Deus deu do irmão fazer na minha esposa. Irmão, eu vi a fé daquele irmão, falei, louvado seja Deus. Tá bom, continuamos a nossa missão e depois retornamos. Irmão, 3 dias depois ele achou uma maneira, ligou para o irmão Paulo Botan e disse, olha, Deus libertou a minha esposa e eu quero um batismo aqui na minha comunidade. Irmão, marcou o batismo, fomos lá na comunidade desse irmão, a comunidade dele chama Janjanja. E chegando lá, irmão, eles tinham feito um buraco no chão, pusemos a lona e vai carregar água. Quem que vai carregar água? A esposa desse irmão, magérrima, que há 3 dias atrás eu tinha visto ela à morte. E eu vi ela carregando aquelas bombas de água, trazendo aquelas bombonas de água.
Falei, irmão, mas ninguém vai ajudar essa irmã? Ele falou, não, homem não carrega água, é só mulher que carrega água. Falei, ai, irmão, tem misericórdia. Eu levantei, tinha umas bombonas vazias, eu comecei a ajudar a irmã a carregar água. Quando eles viram eu carregando água, eles ficaram assim constrangidos e começaram a ajudar a irmã a carregar água. Eu sei que, como diz, eu quebrei ali uma tradição deles, mas serviu para ajudar a coitadinha da nossa irmã. Então, irmão, são coisas maravilhosas que, se nós fôssemos aqui ficarmos contando, passaríamos horas contando obras que Deus operou na África. E, inclusive, num outro áudio, eu pretendo contar para os irmãos como é que Deus preparou de eu começar a ajudar a atender a obra de Deus na África. Tá? Deus que abençoe a todos, eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém.